Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WSPcast, o podcast da WSP. Semanalmente a gente traz pessoas de destaque em suas áreas para falar de empreendedorismo, vendas, resultado, mudança de vida, conhecimento. E hoje, mais uma vez, a gente traz um convidado super especial. Ele que começou aqui com a gente, ele estava lá no Canadá, mas vou voltar um pouquinho antes. Ele começou no call center de um grande banco brasileiro, chegou na gerência, largou tudo, foi para o Canadá, esteve no Canadá, passou pela pandemia, resolve empreender, volta para o Brasil, uma história muito grande, de muitas reviravoltas, muitas mudanças que você vai conhecer agora. E ele que tem o nome de um artista famoso, é o Gustavo Lima. Seja bem-vindo, Gustavo Lima. Obrigado por aceitar nosso convite. Fala, Diego, tudo bem? Olá, pessoal. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, Gustavo. Vamos bater um papo aqui. Você que é o cara do tchê. A gente vai falar sobre sua trajetória, como você migrou do digital para o presencial, agora recentemente, inclusive. Mas vamos do começo, sua trajetória no mundo corporativo. Você trabalhou num banco, você estava estabelecendo uma carreira promissora. O que fez você romper com esse caminho que muita gente busca, né? De uma estabilidade numa empresa grande, de crescer e ser promovido. O que fez com que você tomasse a decisão de ir para o Canadá? Legal. Bom, Diego, eu de fato estava bem, né? Quando eu trabalhava nesse grande banco brasileiro ali, cheguei a ter equipe com quase 40 pessoas ali, viajando o Brasil inteiro, inclusive minha equipe era espalhada por todo o Brasil. Mas eu acho que uma vez que a gente é picado por algo que busca, que quer levar a gente para um outro lugar, né, Diego? Aquela picada leva a gente deixa a gente assim, pensando o tempo todo na vida. Poxa vida, será que o que eu tô fazendo tá certo? A gente fica sempre com aquele quero mais da nossa carreira, e eu percebi que o banco não ia me proporcionar aquilo que eu queria, né? Tava tudo bem, saí do banco super bem com o banco, converso com as pessoas de lá até hoje, mas eu queria algo a mais. E esse eterno recomeçar, que a gente escuta muito, né, falar dentro da Wiser Educação como um todo, ele já estava ali dentro de mim desde essa época. Então eu larguei tudo, vi que o banco não ia poder me proporcionar de fato aquilo que eu gostaria, aquilo que eu já estava planejando para os próximos anos da minha vida, e eu resolvi recomeçar literalmente, tanto a minha vida pessoal, ou seja, vendendo tudo, você tem que se desfazer, um desapego gigante, né? E resolvi ir para o Canadá, começar do zero, desde comprar colher, né, para casa, porque a gente não tinha nada literalmente, e procurar emprego, me desenvolver no inglês, inclusive. Então foi um processo de recomeço total. Por que o Canadá e como que foi essa decisão? Vamos pro Canadá. Como que foi? Como chegou nesse momento? Já era algo que você vinha buscando? Já era algo que vocês estavam planejando? Era um sonho? O que te motivou a ir para o Canadá especificamente? Cara, na verdade é o seguinte, em 2011 eu fui com a minha namorada, que é a minha atual esposa, a Fernanda, a gente foi fazer um intercâmbio. Tinha que escolher um lugar e a gente... vamos escolher o Canadá. Meu primo, na época, tinha ido pro Canadá, então acho que aquilo ficou ali em cima de mim. Poxa, que legal, vi as fotos dele, vi toda a experiência dele. E aí a gente acabou escolhendo o Canadá em 2011. Nós fomos para Toronto num processo de intercâmbio normal, de um mês. Cara, só que quando eu cheguei lá eu fiquei apaixonado. Primeiro que foi a minha primeira viagem internacional, né? Foi aquela coisa toda de novidade. E eu achei incrível a organização, a cultura, enfim. E falei, cara, é aqui que eu quero ficar. E é engraçado que quando tava chegando no final da nossa experiência de intercâmbio, eu falei pra minha namorada, que é minha esposa, a Fernanda, né? Eu falei, eu não volto mais. Ela falou, como assim? A gente chegou até a ter uma discussãozinha ali no final da viagem, que eu falei, não, eu vou pedir demissão do banco pelo e-mail e vou ficar aqui, etc. Ela, não, a gente não pode fazer isso, eu também quero ficar igual você, mas a gente tem que estruturar tudo isso. E aí eu voltei, ela me convenceu a voltar, a gente voltou e aí a gente passou anos planejando, juntando dinheiro, planejando. Isso foi em 2011. Em 2014 nós voltamos para o Canadá, só que agora para Vancouver, porque a gente estava em dúvida se a gente moraria em Vancouver ou Toronto, né? Mas ainda passeio. Ainda passeio, a gente foi só para explorar mesmo, foi uma viagem exploratória. Que Vancouver ele é uma mistura de Rio de Janeiro com Florianópolis, praia, montanha, aquele estilo de vida bem diferente. E Toronto é uma São Paulo com um lago gigante no meio, ou seja, é o polo de indústrias, né, financeiro do país como um todo. Então a gente foi ali para decidir, e aí a gente ficou apaixonado por Vancouver naquela época e a gente falou, bom, tá decidido, é Vancouver. Então imagina, nós fomos em 2011, planejando, estudando e guardando dinheiro até 2014. Em 2014 nós definimos o lugar que nós moraríamos e a gente só foi definitivamente para o Canadá em 2017, 3 anos depois. E aí a gente, na verdade era para ter ido antes, mas aí o banco fez uma contraproposta num período para mim e falou, fica cara, né, tentando me segurar de alguma forma. Aí eu falei, não tem como, eu quero ir logo, vamos fazer o seguinte, você precisa de grana, não precisa?
para ir, ou seja, essas negociações altas assim, né? Preciso, quanto mais dinheiro eu levar, melhor. Pois é, você está sendo promovido, a gente vai te pagar mais e você quer ir embora daqui 2 anos? Você vai, mas você vai com mais dinheiro. Eu acho que eles tentaram, com isso acho que a gente segura ele. Mas aí não deu certo, eu fui promovido, foi legal, mas eu acabei indo pra lá e a gente largou tudo em 2017, maio de 2017, nós fomos pro Canadá recomeçar nossa vida lá. Curiosamente, foi o mesmo ano que eu fui para os Estados Unidos, 2017. 2017, pois Só que é. eu fui em julho. Acho que foi julho. Não sei se julho, alguma coisa aconteceu naquele ano que os brasileiros, né? E, Gustavo, no Canadá você começou no supermercado, depois acabou num banco também, né? Acredito que pela sua experiência, foi crescendo lá dentro. Como que foi o começo dessa transição? Você mudou para o Canadá. Como foi a chegada lá? Como foi a adaptação? Como foi entrar no mercado de trabalho? Bom, Diego, recomeçar nunca é fácil. Para pensar o seguinte, você resolve mudar de carreira, você resolve mudar de empresa, inclusive, ou até mesmo você foi mandado embora, você tem que recomeçar, você tem que, né, planejar sua vida como um todo. Então você imagina isso fora do teu país, da tua cultura, da sua família, com uma língua diferente. Então, quando eu fui para o Canadá, eu achava que eu falava inglês, então o primeiro canadense que parou na minha frente, eu travei aqui e falei, opa, peraí, eu preciso estudar, né, não tô ali como eu achei que eu estava. Então eu tive que estudar, fui para uma escola de inglês convencional, aquelas escolas que você passa ali o dia inteiro, sabe? Vai de manhã e sai no final do dia. E aí tinha que começar a trabalhar, que era a melhor forma de eu me desenvolver de fato na língua, porque a insegurança da língua é muito grande. A gente trabalha com inglês, né, Diego? Às vezes o pessoal pode pensar, poxa, vocês são suspeitos para falar, mas eu vivi na pele isso. O inglês mudou a minha vida completamente. Então, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, eu só vou ser alguém se eu falar bem o inglês, porque a qualidade do trabalho ou de vida que você tem quando você vai para fora do seu país, para a América do Norte, por exemplo, ela está literalmente atrelada à qualidade do seu inglês. Se você tem um bom inglês, você tem um bom trabalho. Consequentemente, você tem uma boa qualidade de vida. Se você tem um inglês ruim, você vai ter um trabalho ruim e, consequentemente, você vai ter uma qualidade de vida ruim também. Então, eu tinha que me desenvolver. Então, cara, fui trabalhar no mercado naquela época, mas não aguentei, cara. Fiquei 4 meses, era muito impaciente. Pô, cara, 4 meses? Eu fiquei 18 anos, no mercado, no Carrefour. Não, eu fiquei, não. Ali eu fiquei de caixa no mercado 4 meses, mas os clientes me irritavam demais, cara. Era muita exigência, assim, de um simples caixa de supermercado. Eu falei pra minha esposa, cheguei um dia e falei, ou eu saio, ou vai acontecer alguma coisa naquele mercado. E aí eu resolvi sair, e aí fui trabalhar no aquário de Vancouver. Olha que loucura. E, cara, foi uma escola. Fiquei 1 ano trabalhando no aquário de Vancouver, passei por diversas áreas dentro do aquário, e foi ali que eu me desenvolvi muito bem no meu inglês, fiquei mais seguro comigo mesmo, com a língua, porque assim, é muito louco isso, você sabe, né, Diego? Você morou fora. Quando você não fala inglês, você não é a mesma pessoa. E eu sofria muito, cara, porque eu sou um cara muito comunicativo, gosto de conversar, conhecer pessoas, e no inglês eu não era essa mesma pessoa. Eu falava, cara, eu travava, ficava ali parado, eu desenvolvi uma habilidade muito boa, que para quem conversa muito não consegue desenvolver às vezes essa habilidade, que é a habilidade de ouvir. Né? Então, como eu não falava, eu tinha que ouvir muito. Então, foi um processo bem dificultoso para mim, porque eu falava para minha esposa, eu não sou o mesmo Gustavo do Brasil aqui no Canadá. Então, o aquário de Vancouver me ajudou muito a me desenvolver essa confiança de ir para frente, sabe, assim, de me jogar mesmo e atender o público que frequentava o aquário de Vancouver. Então, foi uma escola muito legal para mim. E aí eu fiquei 1 ano nesse aquário e foi quando eu falei, acho que já dá para eu ir pro mercado de trabalho e buscar, né, um crescimento profissional mais consistente. E aí foi quando eu resolvi procurar a minha área, que era banco, né? E aí, cara, Deus é maravilhoso, né? Eu passei em 3 bancos de primeira, assim. E aí eu pude escolher, olha que loucura. Então eu tô falando o quê? De 1 ano e meio, 2 anos depois de Canadá. Eu pude escolher qual era o banco que eu podia ir. E aí eu fui para esse banco, é uma credit union, né? Como se fosse uma cooperativa aqui, um banco de cooperativa aqui no Brasil. Fiquei 1 ano lá, cara. Me desenvolvi super rápido. Com 1 ano eu fui promovido a supervisor, né? Era de frontline da agência, né? Ali. E aí uma headhunter, eu não acreditava nessas coisas, cara. Olha que loucura. Uma headhunter pelo LinkedIn me puxou e falou, cara, você não quer trabalhar aqui? Você tem um perfil que a gente precisa. Eu fui para ganhar quase o triplo do que eu ganhava no banco. E aí era uma posição de executivo também lá. Só que quando eu entrei nessa empresa em março, não esqueço nunca, cara, em março de 2020, quando foi sexta-feira, foi decretado lockdown. E aí eu tive que ficar em casa trabalhando, enfim, foi aquela loucura que todo mundo sabe, né? E a WSP nasceu no meio disso também, né? E aí você já seguiu o Flávio Augusto?
Cara, eu já segui o Flávio, o que eu via muito do Flávio era aquelas charges, né, ali dos desenhos, geração de valor com assinatura, geração de valor embaixo, eu gostava bastante ali. Eu não conhecia muito o Flávio, a história do Flávio Augusto, que era o garoto que veio do Jaburi, etc. Isso eu não conhecia muito, mas sabia que ele era um empreendedor, que era dono de uma escola de inglês, etc. Mas conhecia, assim, seguia e acompanhava, assim, de longe um pouco. E aí, sua história, né, com a Wiser começa de uma forma um pouco até curiosa, né? O Flávio abre a caixinha de pergunta do Instagram, você vai lá, faz uma pergunta, o Flávio te responde e aquilo, de certa forma, mexe com você. Conta um pouquinho disso, como foi. Cara, isso é muito legal de falar, Diego, porque, assim, cara, Deus, quando ele resolve fazer as coisas, ele usa as situações, as circunstâncias de uma forma muito incrível, né? Eu me lembro que eu estava num momento de muita dúvida minha no Canadá ali, porque eu já tinha saído desse processo além de empregos, né, mais simples, como era o mercado aquário, estava nesse banco, mas também não estava satisfeito. E aí eu falei, cara, eu posso muito mais do que isso, eu tô numa caixinha, me sentindo numa caixinha mesmo. E eu falei, cara, eu tenho que ir pra fazer alguma outra coisa. E eu tava com muita dúvida. E sabe aquele negócio que a gente tem de toda noite você coloca a cabeça no travesseiro, você fala com você mesmo, cara, você fala, eu só preciso de uma oportunidade. E aí eu seguia naquela época muito o Ícaro de Carvalho. E o Ícaro é um cara que dá tapa na cara de assim e outro também, né? E aí eu falei, cara, eu sigo o Ícaro encoraja as pessoas a buscar algo, a se jogar, e eu não consigo. E aí, cara, um dia eu deitado ali, eu vi a caixinha do Flávio e resolvi mandar um negócio pro Flávio. E mandei mais ou menos algo assim, Flávio, sigo muito você e sigo muito o Ícaro de Carvalho. Por que mesmo sabendo o que precisa fazer, a gente não faz? E, cara, foi muito louco aquilo. Eu me lembro, eu contando agora a história, eu me lembro da sensação que eu tive, porque a resposta do Flávio começa exatamente assim, ó. Eu já estava indo dormir, mas antes de dormir eu vou responder essa última pergunta. Olha que loucura isso, cara. E aí ele responde a minha caixinha, as chances dele responder era 1 e quanto, cara? 1 em 1 milhão, né? A quantidade de milhões de seguidores que ele tem. E aí ele responde aquela caixinha falando de comprometimento, que todas as vezes que ele precisou se comprometer, todas as vezes que ele precisou ir para algo maior, ele se comprometia, ele se colocava à exposição para alguma pessoa, e ele falou, cara, procura alguém que você não queira decepcionar nunca na sua vida. Chama essa pessoa e se compromete com ela. Olha, a partir de hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Mas tem que ser uma pessoa que você não quer decepcionar. Seja quem for, seu pai, sua esposa, sua mãe, seja quem for, se compromete com essa pessoa, se exponha, se coloque em xeque. Eu lembro dessa palavra que ele escreveu. Ele falou assim, eu tenho certeza que você vai, né, chegar lá e tal. Só que isso, olha que loucura, isso foi em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020. Só que eu entrei na WSP Peraí, você se comprometeu com alguém? Com quem você se comprometeu? Não, eu não me comprometi com ninguém. Porque eu ainda estava confuso com o que eu queria fazer. Legal esse seu ponto. Eu não me comprometi com ninguém. Serviu pra mim, eu falei, legal. Só que a hora que eu precisar me comprometer, eu vou me comprometer. Eu já sei o que fazer, na verdade, agora. Só que eu não sabia ainda o que fazer. E aí, dali, eu saí dessa empresa, que eu estava como executivo já no Canadá, e aí eu resolvi empreender com um colega, que foi uma experiência super ruim, horrível, etc. Empreender com o quê? Eu fui empreender, na verdade, ali era uma empresa de importação de produtos brasileiros, né? De suprimentos de alimento mesmo. Então, mercado, um monte de coisa. Açaí, fazer importação de açaí do Brasil. Eu entrei de sócio com ele na área comercial, né? E aí eu fiquei ali com ele, foi uma experiência ruim com ele, só que assim, pra mim foi uma experiência boa, porque eu dobrei o faturamento daquela empresa em 6, 8 meses que eu fiquei ali. Então, foi legal. Mas a caixinha de pergunta do Flávio, ela me ajudou a dar esse passo, sair da onde eu tava e ir para aquilo. Só que quando eu cheguei lá, eu também percebi que não era aquilo que eu queria. Então eu falei, cara, não é o que eu queria. Eu vou usar essa ferramenta poderosa que o Flávio me deu aqui, mas eu vou usar no momento certo. Quando eu olhar para alguma coisa e dizer, é isso. Aí eu vou usar essa ferramenta, essa técnica que o Flávio me trouxe ali. E aí o Flávio lança a plataforma da WSP. Mais ou menos 6 meses depois de quando ele recebeu sua caixinha, né? Uhum. Você ainda estava na sociedade, você não estava mais? Não, ali eu não estava mais na sociedade, mas eu também não tinha visto nada, né? Quando o Flávio criou a WSP, ele foi pra internet. Então como foi esse seu primeiro contato com a WSP? Aonde você achou a WSP? Então, na verdade é o seguinte, voltando um pouquinho, eu estava ainda nessa empresa quando o Flávio lançou a WSP, eu estava ainda nessa empresa, quando eu era executivo, e aí fiquei quase 1 ano nessa empresa, e aí quando, foi em janeiro de 21, eu comecei a pensar em sair dessa empresa.
aliás, dessa empresa de executivo. Aí eu falei, bom, acho que eu vou me jogar mesmo com esse meu colega aqui, eu vou tentar empreender aqui com ele, vamos embora. Aí em janeiro de 2021, eu saio dessa empresa como executivo e entro nessa empresa para empreender de ramos alimentícios, de importação e etc. E fico 6 meses. E aí, quando eu chego lá, eu percebo que eu errei. Sabe quando você erra, cara? Você faz a sociedade com uma pessoa, você fala, errei. Mas eu entendi rápido, não fiquei me martirizando, falei, só preciso mudar esse jogo aqui, preciso fazer alguma coisa. E de novo, eu tava com aquele sentimento de, o que eu vou fazer? E aí um belo dia, eu abro o Instagram e aparece o Flávio lá pra mim, dizendo, estamos abrindo inscrições aqui e tal, né? E aí isso era junho de 2021, exatamente um ano depois que a WSP já tinha sido criada. E aí eu clico naquele link, né? E aí a história começa. E aí você clica no link, grava um vídeo, é aprovado no processo seletivo, inicia o seu processo de venda ainda no Canadá. Como que foi esse começo? Porque você já tinha trabalhado com vendas direto ao público. É óbvio que no banco você vendia serviços ali, produtos do banco, mas da forma como nós vendemos aqui, uma venda de impacto, você já tinha trabalhado com isso? Como foi esse início? Não, eu sempre fui um cara comercial. Eu vendia serviços, então eu rodava o Brasil inteiro fazendo isso, lidando com alto escalão do banco, inclusive. Mas eu nunca tinha trabalhado com venda de impacto. Então foi a primeira vez, foi uma escola pra mim que eu falei, cara, eu achei que eu sabia vender e não sabia. Só que quando eu entrei na WSP, eu achei aquilo tão incrível, Diego, assim, sabe assim, quando você olha e fala assim, não é possível que eu encontrei esse negócio aqui. Você olha até pro lado, cara, você olha pra trás. Sabe, o que você viu? O que era tão bom assim? Cara, eu vi um monte de gente feliz, trabalhando, no meio de uma pandemia, ou seja, não se esqueçam que nós estávamos na pandemia ainda, né, em 2021, né, o Canadá estava passando por lockdown, abre e fecha toda hora, agora quando a gente achou que estava tudo bem, não, fecha de novo, estava nisso ainda. Sim. Então, quando eu vi aquilo, as pessoas ali trabalhando, cara, o mundo derretendo, e as pessoas estavam numa cápsula, numa bolha, trabalhando felizes, crescendo, vendo aquele ranking comercial, as pessoas ali chorando, falando da experiência. E eu vi o Flávio Augusto, cara, de bonezinho, naquela época, né? Ele de bonezinho. Sim. Falei, cara, que é isso daqui? E aí eu me recordo que, quando eu li o ranking pela primeira vez, eu vi uma bandeirinha do Canadá, um nomezinho do Canadá lá. Aí eu olhei e falei, cara, tem uma pessoa do Canadá, Juliana D'Aleva. Eu falei, deixa eu puxar essa pessoa aqui, deixa eu ver se esse negócio é verdade. E aí, obviamente, achei no Instagram, mandei meu contato, oi, tudo bem, sou Gustavo, sou aqui de Vancouver, ela morava em Calgary na época, né? E aí eu falei, olha, acabei de entrar nesse negócio aqui, eu queria só saber uma coisa, é de verdade mesmo esse negócio? e aí começa a minha história com a Juliana ali também, né, mas eu... eu não sei, fazer um parênteses aqui, eu não sei se você sabe como você foi para a equipe da Juliana, porque a Juliana me pediu para falar com o Flávio. E eu lembro exatamente quando eu falei com o Flávio, porque a Ju falou assim pra mim, Edi, tem um cara aqui do Canadá e, cara, ele tá super empolgado e tal, ele veio pelo processo seletivo do Flávio. Será que no Flávio não libera ele trabalhar comigo? Porque a gente mora aqui no mesmo país? Aí eu fui e falei com o Flávio, ele liberou. Foi quando você foi transferido pra equipe da Juliana. Pois é, então, eu nem sabia disso, nem sabia disso, né? Nem sabia disso. Eu tava ali, aí de repente, pum, tava na equipe, eu falei, meu... Que legal, deu certo, deu match aqui com ela e as coisas já começaram a acontecer. Mas eu lembro, Diego, que eu fiquei muito espantado, cara, com aquele clima todo, porque, vamos ser bem sinceros, né, Diego? Era um caos, cara, a gente tava vivendo um momento de segurança, é mundial, você tem noção disso? A gente parar pra pensar, né, passou a pandemia, às vezes a gente não pode esquece, esquecer, né, exato, como mas, era cara, aquele momento. Era uma crise mundial, todo mundo tava com o mesmo sentimento, você imagina, você já parou pra pensar hoje, você que era muito pequeno talvez, né, e não lembra de como foi esse processo de pandemia, você parar pra pensar, pensa num momento onde o mundo inteiro tá com o mesmo sentimento. Era o que nós estávamos. O quê? Era insegurança do futuro, muita gente com medo de morrer. Imagina, o mundo inteiro com medo de morrer. Muita gente morrendo, inclusive pessoas próximas, pessoas morrendo, parentes. Né? Então, era isso, cara. E aí, quando eu entrei na WSP, é como se eu tivesse passado por um portal que eu olhava e falava, cara, não tem mais pandemia, né? A gente tá em outro lugar aqui. Então, isso foi maravilhoso. Aí foi quando eu me lembrei da caixinha do Flávio. Eu falei, agora eu vou usar aquela dica que o Flávio me deu, de me expor, de me comprometer, de não decepcionar quem eu amo e etc, etc. E aí foi quando eu comecei, aí usei essa caixinha, falei com a minha esposa, sentei lá e falei, quando eu entrei, já posso falar assim? Já, pode
Entrar indo nos detalhes assim? Fica à vontade. Eu entrei, eu lembro que tinha o título de Black, né? E eu falava, cara, é difícil chegar nesse negócio, né, cara? Black. Eu comecei a pensar tanto de estrelas que eu tinha que atingir, etc. Eu falei, cara, eu vou levar uns bons meses pra chegar nesse lugar. E aí, quando eu me comprometi com a Fernanda, eu entrei, e aí eu falei pra ela assim, eu falei, olha, eu vou me dar 200% nesse projeto aqui. Mas eu acho que achei um poço de ouro aqui e que eu vou dar o meu máximo para confirmar se isso é verdade ou não. E eu me lembro que tinha a parte do showtime, lembra, Diego? Era para quem era novo, tinha os 7 dias normais e tinham mais os 4 dias ou 3 dias. Acho que dava 9 no total. Dava 11 no total. 11 no total. 11. Então a primeira semana da pessoa comercial, ao invés de ser 7, eram 11 dias. E cara, eu fiz 33 vendas nesses 11 dias. 33 vendas. E eu falei, cara, isso é surreal. Aí, com aquela empolgação toda, eu falei pra minha esposa, isso era junho, pra julho já, virada de junho pra julho. Falei, Fernanda, eu vou chegar até dezembro como Black. E que já era audacioso, cara, olha que loucura, já era um plano muito audacioso. Ela olhou pra mim e eu falei, agora é hora de eu me comprometer com a Fernanda. E aí foi nesse momento, quando eu prometi pra ela que eu chegaria a Black, que eu chamei ela e falei, ó, não vou te decepcionar, eu achei algo que vai mudar a vida da nossa aí família. Você usou a caixinha ali, a resposta do Flávio. Eu usei a caixinha na íntegra, eu tô me colocando em xeque com você, eu não vou fazer mais nada, eu vou me trancar dentro dessa casa, e que não tava muito difícil, né, Diego, naquela época, né? Ficar trancado em casa, e eu falei, eu vou me dedicar 200% a isso. Só que olha que muito louco isso, né? Recentemente eu tenho visto o Flávio responder algumas perguntas nas caixinhas das esposas não apoiarem, né? O quanto é difícil. E o Flávio falou, é só o seu resultado que vai fazer com que você tenha esse apoio. E eu vivi isso na pele, né, Diego? Porque a partir do momento que eu me expus para minha esposa, realmente me coloquei em xeque, era uma pessoa que eu não queria decepcionar de jeito nenhum. Em tantas tentativas, né? Você imagina, quantas tentativas eu fiz? Saí do Brasil, fui pro Canadá. Aí do Canadá comecei no mercado. Ah, não é aqui. Aí fui pro aquário, não é aqui. Aí eu fui pro banco, não é aqui. Eu não podia mais decepcionar e dizer, confia em mim. Então era como se fosse minha última bala. E aí eu falei pra ela, pode confiar, a gente vai mudar a nossa vida com isso daqui. E aí ela falou, tá bom. E aí eu fui mostrando o resultado, as coisas foram acontecendo. E aí, cara, quando eu me comprometi de verdade, eu falei, não posso decepcionar. Aí quando chegou em dezembro, eu não tinha conseguido chegar a Black. Né? Quando eu cheguei em dezembro ali, que eu prometi pra ela que eu chegaria a Black em dezembro. Eu tinha chegado a Challenger em dezembro. Ou seja, eu passei o Black, né? A expectativa dela, eu superei a expectativa dela e a minha também, obviamente, né? Na verdade, melhor do que isso, Diego. Eu me lembro bem quando eu virei Challenger. Eu virei em novembro, Black November. Lembra? Sim. O último dia da Black November. O mês que nós mais vendemos no ano. Que mais vendemos no ano, exatamente. Eu tava disputando o ranking comercial com o Wendel Favarin. Nada mais, nada menos com o Wendel Favarin. Ele queria pegar o top 1 naquela semana e eu tava ali brigando com ele. Eu tava no top 1, nos últimos minutos ele me passou. E no último segundo, que era a minha matrícula para virar Challenger, eu virei Challenger naquele dia e passei o Wendel Favarin no ranking ali, que marcou pra caramba aquilo, né? Foi bem legal. Então, o poder que isso tem, né, Diego? De fato, da gente se colocar em xeque e cara, e trabalhar pra isso. Se comprometer com o propósito. Exatamente isso. Bom, Gustavo, muito bacana. A gente tem um público interno e externo aqui, nossa audiência, né, do podcast, a galera que é da WSP, o pessoal que é de fora que tá nos conhecendo agora. Então a galera de dentro conhece muito bem essa sua trajetória meteórica aqui. E dentro desse comprometimento com o propósito fez você dar o melhor de si para atingir os resultados. O que você falaria para uma pessoa que quer se comprometer, não sendo muito repetitivo com o que o Flávio te falou, mas dentro de toda a experiência, toda a expertise que você conquistou, formando pessoas, foi campeão aí em competições comerciais, o que você fala para uma pessoa que não está conseguindo atingir um determinado resultado para ela se comprometer? Que dica você daria? Diego, eu diria o seguinte, cara, tudo que você está vivendo hoje, exatamente hoje, são consequências de decisões que você tomou no passado. E esse passado não é um passado tão distante. Pode ter sido há uma semana atrás, há um mês atrás, há 6 meses, ou talvez até um ano ou alguns anos atrás. E o que eu estou fazendo hoje é o que vai determinar o que vai acontecer comigo também, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 6 meses ou daqui a alguns anos, inclusive. Então, quando você faz essa análise da sua vida e você vê, cara, eu estou satisfeito com o que eu estou colhendo hoje? Não. E quando nós não estamos satisfeitos com a colheita atual, a gente sabe, Diego, Deus mostra, Deus coloca no teu coração o porquê que você está passando aquilo. Seja de coisas boas ou coisas ruins. Porque quem colhe muito bem, quem está colhendo uma colheita farta, Diego, também sabe por que está colhendo. Não é sorte.
Eu não tô colhendo porque eu acho só porque Deus é bom comigo e etc. Então, as pessoas sabem o que elas fizeram no passado pelo qual elas estão tendo essa colheita hoje. Então, é você fazer um exame de consciência, cara. O que eu tô colhendo hoje? Cara, não tá legal a minha colheita. Você sabe por que você tá colhendo, então, o que você tá colhendo hoje? Então, pensa o seguinte, cara. Se você não virar essa chave agora, você já está plantando o que você vai colher daqui semanas, meses ou anos. Aí a pergunta que fica é, isso te conforta, te deixa tranquilo ou te preocupa? Sensacional, cara. Cara, a hora que você olhar pra isso e falar, não, cara, me preocupa, então começa a agir agora, porque a cada dia que você deixa de fazer isso, você está prolongando o extraordinário de acontecer na sua vida, cara. Se o extraordinário ia acontecer daqui um mês, você chutou esse balde lá pra frente, como diz a Cris Junqueira, né, que ela fala, cara, o ruim de chutar o balde é que eu mesmo tenho que buscar depois, né? Então é você que vai buscar esse balde depois. E isso pra todas as áreas da nossa vida, né? Seja espiritual, emocional, financeira, física, inclusive. Se a pessoa, o que você falou, a pessoa tá se olhando no espelho e não tá satisfeita, cara, o que você vai fazer hoje, pra amanhã, pra depois de amanhã, pra daqui a um ano você tá satisfeito com o que você é? Você deu um exemplo legal de espelho. Falar de físico. Do físico, quando você olha pro espelho e você não tá feliz com você, com o teu corpo, com a tua imagem, cara, você começa a olhar, você fala assim, cara, tô com isso daqui porque eu tô comendo pra caramba, são os hambúrgueres que eu comi, são os doces que eu não abri mão. Faz um ano que eu não cuido da minha alimentação. Minha saúde tá horrível, não sei o quê. Mas o cara que olha pro espelho, ele se sente orgulhoso, cara, daquilo, ele também sabe por que ele tá daquele jeito, entendeu? Cara, faz um ano que eu tô treinando. Eu tô treinando, acordando cedo, não tô procrastinando, exatamente. Essa alusão é muito boa. E aí, Gustavo, você passa ali a trajetória Brasil, Canadá, você vai empreender no Canadá, entra na WSP, se transforma num franqueado digital, liderando o time, participando de competições comerciais, e aí vem um novo desafio. O desafio do presencial. Você, dentro do nosso canal de venda, dentro da WSP, você é o primeiro franqueado que sai do digital para ir para o presencial. Obviamente a gente tem muitos franqueados presenciais aí espalhados pelo Brasil, mas você é o primeiro que migrou. O que representa para você hoje, olhando sua trajetória, tá num desafio novo na escola presencial? Bom, não quero ser repetitivo, mas de novo é o eterno recomeçar, né, Diego? A gente não vive de passado, né? Você falou ali da carreira meteórica e tal. Antes da minha chegada tinha um cara, não sei se você conhece ele, que ele foi o cara mais rápido na história da WSP. Diego Rodrigues, não sei se você conhece. Ele tinha sido mais rápido de todos ali. Foram 8 meses, se eu não me engano. 8 meses. De uma trajetória incrível. Aí eu vim... Tem que falar isso, né, Diego? Desculpa, né? Mas desbanquei, cara, o Diego. Se tem uma única oportunidade, né, que eu posso dizer que eu desbanquei, porque é difícil desbancar esse cara, né, com os resultados incríveis que ele tem, mas eu virei franqueado em 7 meses. Em 7 meses. Foi muito rápido a minha trajetória. E quando eu viro franqueado em 7 meses, Diego, a gente passa por mais um momento de reflexão. Você fala, cara, e agora? O que eu faço? Aconteceu com todos os franqueados. Aconteceu com você, aconteceu com a Letícia, aconteceu com a Juliana, aconteceu com todo mundo. Qual que é o próximo desafio? E, cara, dentro da WSP, foi uma escola incrível pra mim, assim. Eu sou grato demais, o carinho que eu tenho, cara, de ter recebido esse convite, Diego. Já te agradecendo aqui por estar aqui. Tá marcado, né, cara, na minha história da WSP. E numa história que é a história da Wiser Educação. É algo que tá marcado com o Flávio. Nós somos os únicos, de tantos anos dessa empresa, somos os únicos franqueados formados 100% por Flávio Augusto. 100%. Pode pegar o cara que talvez tenha tido mais contato com o Flávio no presencial ao longo da história dele. Eu não acredito que ele tenha tido tanto aporte como o Flávio fez em cada franqueado da WSP, dado o tamanho do carinho que ele tem por esse canal, né? Que é um canal que foi criação dele. Dele. Ele criou o canal e que salvou a empresa da falência e fez o faturamento crescer 20 vezes em plena pandemia. E fazer hoje ela ser uma empresa bilionária novamente, né? Então, quando a gente passa por esse processo todo, Diego, a gente precisa entender o seguinte, o vendedor não vive de passado. E se você perceber, Diego, são um dos motes que nós utilizamos para os novos entrantes aqui. A gente olha para o cara e fala, Diego, não importa o que você foi no passado. Se você foi um derrotado na sua vida inteira, para a gente isso não interessa. E também, Diego, se você foi um cara vitorioso e de grande sucesso, para a gente isso também não interessa. O que interessa pra gente aqui na Wiser Educação, na WSP principalmente, é o que você vai construir a partir daqui. Então, quando a gente chega num determinado ponto, por mais que a minha carreira tenha sido meteórica, eu falei, cara, eu preciso recomeçar.
Chegou num ponto na WSP, Diego, que eu pensei também, até aonde eu posso ir? Você já percebeu que ao longo das histórias que eu contei pra você, o tempo todo eu fico analisando. Eu passo um determinado tempo em algum lugar e eu me pergunto em algum momento, até aonde eu vou aqui? E eu percebi que a WSP me levava até um determinado patamar, que era muito bom já, inclusive, diga-se de passagem. Só que eu queria mais, cara. Eu falei, não, cara, eu preciso ir para um novo jogo. Preciso jogar um novo jogo, isso precisa me tirar do lugar, isso precisa me movimentar. E aí é quando eu começo a namorar, né, ali, tinha a EdTech naquela época ali ainda, mas eu comecei a namorar um pouco com o presencial. Porque eu falei, cara, a essência dessa empresa sempre foi o presencial. Ele tá adormecido aqui um pouquinho, né, por causa da pandemia, mas eu já comecei a perceber um movimento grande. Foi quando eu me uno com o Ed Albert, que hoje é o CEO, né, da WhatsApp. E aí eu falei, não, cara, tem uma oportunidade aqui. E aí, num resort, um dos resorts que eu tava ali, me conectei com o Ed começou a falar de presencial comigo, até porque eu vi que ele já esteve aqui também, né? Então você vê que ele fala de presencial de manhã, de tarde e de noite, né? Sim. E de madrugada, quando ele acorda também, ele deve falar lá, delirando às vezes de madrugada nos sonhos dele. Ele respira isso. E aí eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade de eu crescer e mostrar um novo resultado, mostrar um novo Gustavo dentro dessa empresa que é a Wiser Educação. Vamos dar um passo atrás, que tem uma pergunta que eu esqueci de fazer pra você. Qual foi o ponto de decisão de sair do Canadá e voltar para o Brasil, cara? Cara, o ponto de... foram vários fatores. Primeiro que a minha líder já estava aqui, que era a Juliana D'Aleva, né? Aliás, Ju, um beijo pra você, né? Sou grato demais a tudo que eu passei com a Juliana D'Aleva, uma das grandes líderes dessa plataforma e com resultado, uma história incrível, né? Que ela sempre teve. E a Juliana já estava aqui nessa época do Brasil, né? Então ela já estava vivendo uma série de coisas que eu estava querendo viver também. E... cara, motivado por uma série de coisas, Diego. Eu lembro uma vez, não esqueço nunca, cara, eu morava na montanha lá no Canadá, literalmente no topo da montanha. E toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que pegar meu carro e descer a montanha. No mercado, tinha que descer o carro pela montanha inteira e tal. E um dia, eu tava descendo, eu nem era franqueado ainda, cara. E aí eu tava no carro, dirigindo, e aparece no painel do meu carro, assim, ligação. Aí tava lá assim, Flávio Augusto. Foi a primeira vez que o Flávio me ligou, cara. Aí comecei a me tremer todo no volante já, né, cara? Eu falei, caraca, o Flávio tá me ligando. Pum, atendi rapidinho. Oi, Flávio, tudo bem? Levava uns 10 minutos pra descer a montanha de carro. Tava na metade pro final já. Aí o Flávio, oi, Gustavo, tudo bem? Que é o Flávio e tal. Eu falei, oi, Flávio, tudo bem? Ele, cara, eu tô numa reunião aqui, você consegue entrar na reunião daqui 10 minutos? Eu falei, claro, Flávio, consigo. Cara, nisso eu já tava virando o carro, fazendo a volta pra montanha pra voltar pra minha casa. E aí eu subi, fui pra casa e entrei nessa reunião. Quando eu cheguei nessa reunião, tava o Flávio e todos os diretores da Wiser Educação. E ele tava me apresentando para essas pessoas, né, por conta do resultado ali que eu tava tendo e tal, e ele falou assim, o que você quer para você? Eu falei, Flávio, eu quero crescer, eu encontrei meu tesouro, meu pote de ouro, e eu estou à disposição da empresa. Aí ele falou assim, se precisar vir pro Brasil, você vem? Eu falei, se precisar para qualquer lugar do mundo, você já percebeu, né, Flávio, que não é um problema para mim, afinal eu tô no Canadá. Então eu vou. Então, Diego, eu sempre me coloquei à disposição para vir. Então, a vinda para cá foi um conjunto de fatores. Eu falei, bom, de novo, até onde eu posso chegar ficando aqui do Canadá? Ah, eu posso chegar até aqui. Como o Flávio também estava vindo para o Brasil, né, ficando um pouco mais aqui com uma série de coisas, foi todo um conjunto ali de fatores que me trouxe. Eu falei, cara, se eu estiver longe, vai ser ruim, então eu preciso estar perto, né? Afinal, a empresa é brasileira, né? A empresa está aqui no Brasil e tudo mais, então eu falei, acho que chegou a hora. Encerrou um ciclo no Canadá. E é engraçado porque a minha esposa fala assim, você nunca falou, eu nunca volto pro Brasil. E é verdade, eu não era esse tipo de imigrante, sabe? Não, eu nunca volto para aquele lugar, nunca fui. Mas eu sempre tive a minha decisão de estar no Canadá, de ficar no Canadá muito forte, muito contundente. Não, é o Canadá que eu quero. E quando eu decido voltar, ela realmente entendeu, falou, cara, realmente o bichinho picou meu marido e ele tá a fim de levar esse negócio a sério. Pra ele falar que ele ia voltar do Canadá pro Brasil, é porque realmente o negócio é sério, né? E aí a gente decide vir com a família. Minha filha tinha 6 meses, tinha acabado de nascer no Canadá, né? E aí a gente pega um avião, volta, mesmo processo, Diego, vende tudo, aí o processo contrário, vende tudo volta no Canadá, volta pra cá sem nada, né? E etc. Começa do zero. E aí começa do zero. Então olha aí, né? Em pouco tempo de história que eu tenho, porque parece, quem tá escutando parece que eu tenho 20 anos de WhatsApp, né? De Wiser Educação. Eu tô falando de 4 anos, cara. Eu completei 4 anos agora em julho. Sim. Né, de junho para julho desse ano. Então, aí começa a história. Eu realmente com a EdTech, junto com a Juliana, o Tarek na época. E aí, enfim, faz 2 anos que eu tô aqui no Brasil de volta já, focado 100% em WhatsApp, sem nunca ter desviado meu olhar. Nunca, Diego. Nunca olhei pro lado, sabe? Porque às vezes acontece, Diego. Pô, você veio pro Brasil, cara, você tinha várias opções quando você voltou. Cara, eu tinha, mas sempre focado nisso daqui, sempre focado no inglês, sempre focado na WhatsApp e tô aqui até hoje.
E aí, nessa conexão com o Edio, voltando pro tempo presente, né? Você se conecta com o Edio ali, o Edio faz uma articulação, te dá uma oportunidade de ser dono de uma escola, a escola de Alphaville, do qual você é hoje. E já faz um ano que você tá ali na escola de Alphaville, né? Com os desafios e avançando e crescendo e expandindo agora, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas trazendo nessa migração do digital pro presencial, quais têm sido aí os seus aprendizados e quais são as expectativas do que vem pela frente? Legal essa pergunta. Diego, eu posso te dizer o seguinte, cara. Saindo de WSP e vindo pra cá, eu tô aprendendo a ser empresário de verdade. Isso que eu posso te dizer. Alguém pode falar, mas o que você tá querendo dizer? A WSP não é? Não, é que é um outro jogo. É um jogo diferente, cara. Aqui eu tô aprendendo literalmente tudo aquilo que eu pude ter do Flávio de longe, à distância, tudo pelo Zoom. Eu tô podendo, na prática, usar muitas dessas ferramentas e aprender. Hoje eu postei um vídeo no meu Instagram, uma brincadeirinha, um Reels, mostrando um videozinho com vários trens quase que se encontrando. Então imagina, um cruzamento de várias linhas ferroviárias ali, né? E passa um trem, mas, cara, aí já tá vindo outro trem e parece que eles vão se bater, mas aí na hora que passa o trem, o outro passa colado, assim. Aí já vem outro trem também vindo, aí você fala, cara, vai bater. E aí mostra que aquela ali é a vida do empreendedor, né? O empreendedor vive isso o tempo todo, né? Cara, vai bater, não bateu. Aí passa outro trem ali, etc. Empreender é isso, cara. Hoje, com uma escola presencial, eu posso te dizer, cara, eu tô aprendendo a ser um empresário de verdade. Porque é funcionário, Diego, ali fisicamente com você, é professor, é aluno, cara, é aluguel, é o luz prédio, que é a falta, luz, CPFL, isso e aquilo. É tudo, cara, assim, é o público ali, às vezes é uma tomada que não tá funcionando, aí tem um operacional pra resolver, cara, é o compromisso de você estar fisicamente, né, porque a gente quando vem da WSP, né, a gente tá em casa o tempo todo, né. Só pra galera nos entender aqui, franqueado digital da WSP, você tem uma atuação 100% comercial. Você tem ali um contador que cuida da sua parte administrativa, mas até a sua equipe, quem paga é a própria WhatsApp. Então a gente só tem o trabalho de vender, liderar as pessoas, emitir a nota e receber a grana. Tá fácil, hein, cara? Não reclama não, né, Diego? Não tem que ter um espaço físico, não tem que ter uma gestão, porque nós somos pagos por trazer o aluno para a escola. No presencial é diferente. No presencial a escola é sua. Você cuida do aluno, você contrata o professor, você cuida do prédio, você tem... É isso que o Gustavo estava falando. É um nível de desafio maior, a gente reconhece isso. Exatamente. Eu costumo brincar, com o maior carinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, na minha escola o Flávio não manda nada. Eu costumo brincar esse dia. Por que não manda nada? Porque não é nem porque ele não manda nada, porque eu não deixo ele mandar. Ele nem quer mandar. Ele falou, Gustavo, eu tô aqui, eu sou franqueadora, eu tenho material didático, toca aí, meu irmão. Se você precisar de mim como franqueador, eu tô aqui, mas o dia a dia é teu. Então, assim, ó, eu não quero, você não vai deixar eu mandar e eu também nem quero mandar em nada. Então, eu brinco na escola, eu falo, quem manda aqui sou eu, não é o Flávio. Porque é literalmente a gente que manda no negócio. Eu não posso ficar ali esperando alguma coisa acontecer. Pensa o seguinte, um agente seu tem algum problema com alguma coisa ali, ele anexou a nota, né, Diego, não entrou no sistema alguma coisa, você manda pro suporte e fala, puxa lá o suporte. Aqui não. É a sua escola que tem que resolver, né? E é uma sensação incrível, Diego, assim, de você matricular um aluno, cara, e você vê o aluno depois ali fisicamente entrando na escola e te cumprimentando, sabe? Então um cara que você matriculou, aí você vê ele chegando com o livro debaixo do braço assim, Gustavo, tudo bem? Que legal e tal. E você vê o processo de formação dessas pessoas, você vê o crescimento dessas pessoas. Quando a gente fala de teens, por exemplo, é muito legal. Eu tô só um ano na escola, mas a gente vê o processo de crescimento das crianças, inclusive. Você pega a criança, às vezes, de 11 anos, que é o teens, né? Que começa com 11, 10 para 11 anos ali. Aí, às vezes, a criança sai com 14. Você fala, caramba, conheci o Diego desse tamanho, agora o Diego já tá desse tamanho, falando inglês. Então, isso é muito legal, sabe? Assim, do presencial. E tem os desafios, como todo e qualquer empreendedor tem, né, Diego? Do dia a dia, das coisas acontecendo. Então eu acho que o grande aprendizado é esse, cara, a sensação de que eu estou sendo empresário de verdade com uma escola física. Sensacional. E logo com a segunda unidade, né, do qual nós temos uma sociedade, vou abrir uma escola junto com o Gustavo aí, para quem ainda não sabe, lá na cidade de Sorocaba, que é a melhor cidade do país para se viver, segundo o nosso prefeito. Se não falasse essa, não tinha como, né, cara? Tem que falar. E, né? Gustavo, cara, a gente, dentro de toda a sua história, toda a sua trajetória, a gente pode te falar que você não tem medo de mudar, né? Você não tem medo de mudança. Então, a gente pode afirmar aqui que a ausência do medo das mudanças te trouxe até aqui.
te trouxe dentro de tudo que você conquistou até hoje. Mas na sua visão, o que que vai fazer com que você conquiste mais? O que que vai te levar para os próximos passos? Pergunta interessante, Diego. Primeiro que, né, é um prazer ter você como meu sócio, né, Diego? Eu fiquei muito feliz quando a gente conversou e a gente vai levar a WhatsApp para Sorocaba também, que sempre foi uma mega de uma escola. Então se preparem, galera de Sorocaba aí, a gente está chegando muito em breve, né, junto com o Diego ali, meu sócio. E, Diego, cara, se eu pudesse te dizer, é um conjunto de coisas assim. Se você me permite aqui falar de Deus novamente, cara, o medo, ele não é de Deus, cara. O medo, ele rouba a sua esperança, ele rouba a sua capacidade de acreditar, inclusive em Deus, né? E quando a gente começa a perceber que a ansiedade, o medo, uma série de coisas que a gente sente não vem dele, cara, a gente demonstra, na verdade, que a gente não confia tanto nele assim. E aí, às vezes, algumas pessoas que já tenham visto, talvez, meu vídeo lá na plataforma, mas ele era só ele e a esposa dele, não tinha filho. Não, cara, desde quando eu vim pra cá. Aliás, eu fiz a mudança com a minha filha, de 6 meses. Só pra você ter uma noção, meus amigos do Brasil todos falando, cara, você vai colocar tua filha de 6 meses num avião? Eu falei, cara, esses medos aí é só os médicos do Brasil que tem. Aqui no Canadá os caras estão me encorajando. Não, vai embora, coloca só um negocinho no ouvido dela e vai embora. Então, eu fiz toda essa mudança com a minha família, com uma criança de 6 meses pequena. Quando eu fiz a virada da WSP pro presencial, a minha filha também já estava, né, aqui, a gente fazendo toda a adaptação do Brasil. Porque imagina, eu fiquei 6 anos fora, aí eu volto pro Brasil, tem uma série de adaptações que você precisa fazer na sua vida como um todo. Psicologicamente falando, inclusive. Então, eu acho que acreditar primeiro em Deus, Diego, e acreditar antes de você que o lugar que você tá é uma terra fértil faz toda a diferença. Porque não basta só eu acreditar em Deus e em mim. Eu posso estar acreditando muito em Deus e em mim, mas eu tô numa terra infértil, eu tô num lugar onde as coisas não são justas, eu posso estar num lugar onde o puxa-saquismo prevalece, né, o quem indica, o amigo, e isso não vai adiantar nada. Você pode ser o mais fértil possível, mas se o solo, a terra não for, isso não vai funcionar. E aqui na WSP, que é a porta de entrada da nossa empresa hoje, a gente pode dizer que tem um solo muito fértil, né, Diego? Então, eu acho que a minha ausência de medo é quando eu olho primeiro, cara, o Deus que eu tenho, que me supre, me dá tudo aquilo que eu tenho na minha vida, a terra fértil, que é a nossa empresa, e a minha capacidade de realizar. Então, você está falando de mudança. Eu tô doido para ir para Sorocaba já. Eu quero mudar. Eu moro em Alphaville hoje, mas eu tenho lá minha equipe comercial, tô preparando meu time comercial para eles assumirem Alphaville e eu quero morar na melhor cidade do Brasil mesmo, né? Como dizem que é, e eu quero dessa experiência. Então, por exemplo, é mais uma mudança. Em 2 anos eu já mudei quantas vezes? Eu quero ir pra lá vou recomeçar, concorda? Vou sair de tudo, vou pra lá, não conheço nada, vou ter que ficar te ligando, Diego. Diego, qual que é a melhor padaria pra comer a coxinha aqui? Onde que é o melhor hospital? Onde que é o melhor bairro? Vou ter que recomeçar. Sim. Então, eu estou disposto, Diego. Então, eu acho que quando a gente está aberto, porque tem muita gente hoje, Diego, que empreende ou que vem aqui pra WSP, mas vem com várias ressalvas. Eu nunca tive ressalva na minha vida, Diego. Quando eu resolvi largar tudo e mudar, eu não fiz assim, eu vou, mas... Se não der certo, se não der... Não, aquilo. cara, eu sempre falei assim, cara, eu vou fazer esse movimento e eu vou fazer dar certo. Então, por exemplo, é real isso que eu tô falando, eu quero ir pra Sorocaba, eu quero... A minha linha de aberturas de planejamento de franquias, até abrindo aqui uma estratégia, eu não quero de Alphaville pra dentro de São Paulo, eu quero de Alphaville pra trás, interior, Sorocaba, enfim, outras cidades aí que eu tenho um planejamento de abrir. Então, assim, eu tô 100% disposto a me mudar. A minha esposa fala, a mala de Sorocaba tá pronta. Então eu tô acelerando meus comerciais lá em Alphaville, dizendo, bora lá, que eu preciso colocar alguém aqui no meu lugar. Então eu acho que esse estar aberto sem ressalva, Diego, faz toda a diferença, cara. E as pessoas hoje ficam muito assim, mas e se acontecer tal coisa? Mas e se? Eu queria ir, mas teria que ser assim, assado. Não, cara, só vai. Acredita em Deus, acredita na empresa, no solo fértil que você tá e acredita em você e vai, cara. Vai que não tem como dar errado, entendeu? É uma fórmula. Então eu acho que a coragem é disso, vem disso mesmo, cara, sabe? Da gente recomeçar mesmo. E pra gente partir pro nosso encerramento aqui, você que iniciou na WSP, principalmente aqui no Grupo Weiser Educação, o que a WSP se diferencia das outras oportunidades no mercado? Cara, a WSP, ela é um lugar onde a gente, é meio clichê isso que eu vou dizer, mas onde a gente pode realizar os nossos sonhos, só que aí tem uma última parte que não é clichê, de verdade. Porque tá cheio de gente prometendo sonho, ganhar dinheiro fácil e não sei o quê, e aqui não, Diego, de verdade, eu me arrepio, cara, olha isso aqui, se puder pegar, tô arrepiado de falar isso, porque é de verdade isso daqui, não tem nenhum ator
né? Talvez na sua época, né, Diego? Quando você mostrava os seus ganhos, né? Ali estratosféricos, como era naquela época ali, aí as pessoas falavam, isso aí é um ator. O Flávio brincava com isso, né? Você acredita que as pessoas me perguntavam se eu era contratado do Flávio? Contratado do Flávio. O Flávio brinca com isso, né? Que as pessoas chamavam, ainda mais que ele errava seu nome, te chamava de Guilherme, né? Antes, falava, tá vendo? O cara não sabe nem o nome do ator ainda direito, né? Então, por quê? Porque é tão maravilhoso, Diego, que a gente acredita mesmo que as pessoas que estão ali são atores. A gente vê o estilo de vida dessas pessoas, o quanto essas pessoas estão fazendo, estão trabalhando, e estão se dedicando e estão tendo resultado. E isso que eu tô dizendo é tão real, ele comprova tanto, Diego, que mesmo depois que eu saí da WSP, que já faz um ano, mesmo depois que você se formou e outras pessoas se formaram, a gente continua tendo pessoas incríveis se destacando. Pegar a Andrine, por exemplo, tá aí, cara, veio depois de toda essa galera, de mim, depois de um monte de gente, né? Pega o Renan Lucena, cara, se destacando, pega o Biel, maravilhoso Biel. Então, assim, é de verdade isso daqui, entendeu? Não é um negócio que aconteceu com o Diego lá em 2020 e nunca mais aconteceu. O Diego foi o filho único do Flávio. Não foi, cara. E, inclusive, um mérito que é todo seu, inclusive, Diego. O Flávio não tá mais sobre a frente da WSP e as pessoas continuam sendo formadas. A consistência do seu trabalho com as pessoas, que aí passou a ser não só dos monstros, mas a WSP virou os monstros, né? Você continua entregando, você continua apresentando franqueados, né, pro mercado, mostrando que aqui a gente tem um crescimento sólido. Então, cara, a WSP, eu acho que só tem um defeito a WSP. Só um, se eu pudesse dizer. Ela foi criada em 2020, cara. Ela podia ter sido criada antes, eu poderia ter participado antes, inclusive. Se eu tivesse tido essa oportunidade nos meus 20 e poucos. Pois é, cara. Eu entrei ali, eu tinha 34. Se eu tivesse tido com 25, cara, olha que maravilhoso, né? Então, acho que o único defeito é esse, porque, de fato, a gente tem um solo muito fértil, um lugar muito legal. E se a gente olhar o plano de carreira hoje, Diego, ele ultrapassou a WSP. Eu sou o primeiro exemplo. Hoje a gente tem outros franqueados, né? Agora, sim, a Daíse acabou de inaugurar, né? A Diana vai inaugurar em Salvador. Exato, mas a Daíse acabou de inaugurar a escola dela sozinha, corajosa também, tocando ali em Taubaté, e num lugar onde já tinha escola antes, e ela, olha que história maravilhosa, Taubaté sempre foi um lugar com uma história de WhatsApp, né, grande, participou da história da WhatsApp ao longo desses 30 anos, por conta da pandemia, aconteceu tudo o que aconteceu, e aí hoje a Daíse tem a oportunidade de reescrever essa história em Taubaté. Assim como nós vamos reescrever de Sorocaba, por exemplo. Então, isso é maravilhoso. Então, hoje a WSP, além de ela ser um solo fértil de crescimento e tal, existe um outro... Ela é uma porta de entrada para várias oportunidades. Exatamente, existe uma outra porta. E que essa pessoa, ela tem outras portas, mas o presencial hoje é uma porta incrível para isso. Para você se desenvolver como empresário, para você sentir na pele e dizer, cara, isso aqui, ó. Cara, você tem noção do orgulho que eu tenho de receber meus amigos na escola, Diego? Chegar lá, a galera falar, cara, eu vim conhecer a sua escola. Toda hora, eu tô num centro comercial de Alphaville, né? Então, gigante lá. Toda hora tem algum amigo aparecendo lá e quer tomar um café. E aí o cara chega, entra na escola, ele vê tudo aquilo e fala... E vê os alunos e né? Vê os alunos entrando, né? Vai de sábado, por exemplo, lá na WhatsApp Alphaville, lotada a nossa escola. No sábado, a pessoa olha aqui e fala, cara, que muito louco isso daqui do Gustavo. E você vê o quanto as pessoas estão ali felizes com o seu progresso e tal. E isso só o presencial pode te proporcionar, né, Diego? Então, as pessoas da WSP tem que estar com o coração cheio de esperança, porque existe um processo pós-WSP também, que também é incrível, cara, e que vai te proporcionar portas incríveis dentro desse lugar também. Então, eu acho que é isso. Com certeza. Gustavo, cara, muito bacana, muito bom o papo aqui pra gente partir pro encerramento. Eu quero que você deixe um recado pra alguém que tá diante de uma decisão difícil, dos desafios da vida que você passou por muitos aí. Que conselho você daria para uma pessoa que está diante de um momento de dificuldade? Aí você pode falar diretamente para a câmera ali. Olha, quero dizer para você que quem está aqui conversando com o Diego não é um ator também, e não é um cara que teve um resultado ali de palco, sabe? Um empreendedor de palco, como diz o próprio Ícaro. Eu sou um cara que passou por todos os processos que você está passando nesse momento. Eu sou uma pessoa que senti na sua pele nesse momento da WSP, tudo o que você está sentindo. O medo, a insegurança, será que isso é para mim? Será que vai dar certo? Será que isso não é só para uma meia dúzia de pessoas? Eu senti tudo isso. Mas quando eu olhava à minha volta e via o ambiente que eu estava, aquilo me confortava, aquilo rapidamente tirava o meu medo, a minha insegurança, as minhas dúvidas. Porque quando a gente é movido pelo que a gente sente, esse sentimento, na maioria das vezes, ele trai a gente.
Então, imagina, eu sou um cara muito ansioso, eu vou me mover o tempo todo por ansiedade. E quando a gente faz as coisas por ansiedade, a gente já sabe o que acontece na nossa vida. Então, para de se mover pelo que você está sentindo nesse momento. Coloca isso de lado só um pouquinho e olha a tua volta. Olha os líderes que você tem hoje dentro dessa plataforma. Olha as pessoas que começaram lá atrás, desde a fundação dessa plataforma, como o Diego, eu e outros franqueados. Aonde esses caras estão? O que eles estão fazendo nesse momento? Essas histórias são reais, são de pessoas reais com resultados reais. Então, para de ser guiado pelo que você sente e começa a ser guiado pelo aquilo que você está vendo, para o que aquele ambiente está te proporcionando dentro de um contexto, dentro de uma verdade que é isso daqui, que não tem como errar. E claro, entrega tudo para aquele cara lá de cima, que eu tenho certeza que ele não vai te decepcionar. Recentemente o Flávio deu uma palestra num espaço na Lagoinha, em Alphaville, e ele falou muito de colocar Deus como seu sócio. Então ele falou assim, ó, o meu sócio, eu tenho certeza que todos os dias ele faz a parte dele, só que eu tenho que fazer a minha parte também. Então, cara, coloca Deus como teu sócio naquilo que você está fazendo, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai deixar de fazer a parte dele. Agora, e você? Tá fazendo a sua parte? Dentro dessa sociedade 50-50? Então é isso, confia, cara. Você tá num lugar que você vai prosperar, só que depende de você. Bom, Gustavo, muito obrigado. Sensacional ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite, poder compartilhar com a gente, cara. E você que nos assiste, mais um episódio aí para você se inspirar, mais uma história de sucesso, de mudança de vida, de crescimento pessoal e profissional. E semana que vem estaremos de novo trazendo um novo convidado para trazer um conteúdo de qualidade para você. Então, não se esqueça, siga nossas redes sociais, Wiser Sales Platform ou WSP Cast. Esteja nos acompanhando e a gente se vê na semana que vem. Tchau.